Por outro lado, confirmam-se as piores suspeitas sobre a causa da queda do avião. As autoridades colombianas declararam esta noite que, ao chegar ao local do acidente, constataram que o avião não tinha combustível nos tanques. Vamos ouvir o que disse o coronel Freddy Bonilla, é o secretário nacional de Segurança Aérea da Colômbia. Llegar al sitio del accidente y poder hacer una inspección a todos los restos, componentes del avión, podemos afirmar claramente que la aeronave no tenía combustible en el momento del impacto. Nessa mesma coletiva, o coronel colombiano se referiu ao vazamento da gravação da conversa nos minutos finais do voo entre o piloto na cabine de comando e a torre de controle de Medellín. Segundo Bonilla, a gravação foi encurtada em alguns trechos, não é oficialmente divulgada, mas ele não desautorizou alguns dos principais momentos. São muito importantes esses momentos, nós vamos reproduzir alguns deles, 4 deles. Começamos com o avião pedindo prioridade para pousar. Vamos ouvir. India 2933 solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima India? Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Há uma dubiedade aqui quando ele fala eu tenho uma emergência de combustível. Nós temos a ilustração. O Lamia está fazendo espera, por último, mais alto que todos os outros. Ele está a 21 mil pés, o horário vocês têm aí, vocês têm a topografia aqui, porque vocês vão entender depois por que nós estamos colocando esse desenho. A 21 mil pés, ele está muito alto, e quando ele diz que ele tem um problema de combustível, ele não foi claro se está faltando combustível, o que lhe daria uma tremenda multa ao pousar, ou se ele tem algum problema com o sistema de combustível. E a reação da controladora é dentro do regulamento. Ela deixa a critério do comandante dizer se ele precisa ou não de muita pressa. Vamos então agora ao segundo trecho. A pressa é grande, o piloto joga o avião para baixo quando ele percebe que a situação é grave. Na verdade, já tinha percebido. Vamos ouvir. Solicito descenso inmediato Lima India 2933. Lima India 2933. ¿Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? Tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted. Tránsito a la vista no es factor y solicitamos incorporarnos de una vez al localizador. Capitán, usted tiene 210. Necesito bajarlo de nivel. Tendría que tirar por su derecha para iniciar su descenso. Negativo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos para el localizador. Percebam aqui como a situação dele degradou, como se fala, rapidamente. Ela chama a atenção, a controladora, para o fato dele estar muito alto quando ele quer descer e que ele tem um avião voando perto dele embaixo. O comandante da Lamia, pela primeira vez, ele parece assertivo. Ele parece muito claro na voz dele que ele está, sim, precisando sair dali o mais rápido possível. E ele diz, negativo, eu não vou cumprir a sua instrução. A instrução dela é para ele se arrumar na órbita, como se fala, e procurar o curso do localizador. Essa é uma palavra no aeronáutica e ele está preocupado o tempo inteiro com isso. O curso do localizador não é outra coisa, perdoem os amigos aeronáuticos de eu falar assim, do que a reta final para o pouso. O Lamia é jogado o avião para baixo e nós vamos então para o terceiro trecho, onde vocês vão notar como o piloto está perdido e ele é obrigado a pedir orientação à torre sobre como chegar a esse curso do localizador, a reta final para pousar. Vamos lá. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre y operable lluvia sobre la estación Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, 1 milla adelante del borde. Al momento usted se encuentra... Correcto, le confirmo. Por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señorita. Sí, correcto. Usted está a 0,1 milla del borde Río Negro.
Pessoal, tem um monte de informação aqui de uma vez só. Eu vou me concentrar na principal, que é a questão da navegação. Ela demonstra claramente que a tripulação perdeu o controle da situação. Eles não sabem exatamente em que altitude estão, não sabem exatamente onde estão e pedem desesperadamente ao controle que diga onde eles estão. É o que o controle faz. O controle inicialmente tem dificuldades em localizá-los no radar e depois os localiza. Eu vou chatear vocês um pouco com toda essa parte gráfica da carta, porque é necessário que vocês entendam o que está acontecendo naquele momento. Lembram quando a controladora diz para ele, você está a 0,1 milha à direita? Ela está dizendo que em vez de estar cumprindo este trajeto, ele está um pouco deslocado para cá, exatamente em cima do terreno ruim, em altitude muito baixa. E ela dá a ele, à medida que o avião vem vindo nessa direção, porque eles estão voando para o norte, ela diz para ele o seguinte, corrija a sua trajetória para a esquerda, para que você consiga chegar neste ponto, que é o ponto inicial da descida. Vamos para lá. Isso aqui parece complicado, mas não é tanto. Ele deveria estar aqui a 10 mil pés. O que ele está pedindo para ela é que indique onde ele está em relação a este ponto. E ela diz, curve à esquerda que você chegará nesse ponto. Vocês vão ver daqui a pouco o que é chegar a este ponto. Só que ele está mais baixo. Ele não consegue manter essa altitude e isto é fundamental do ponto de vista da segurança. Vamos então ao nosso quarto trecho, quando o piloto reporta exatamente isso, a altitude baixa já perto dos morros. No lo tengo con la altitud, Lima May, India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? É a comunicação final. 9 mil pés aqui é fatal. Vocês percebem que ele vai bater a mais ou menos 8.600 pés. 9 mil pés é muito abaixo da altitude mínima de segurança. E eu queria agora, depois desse diálogo de estudo, eu queria levar vocês a conferir uma das imagens mais elucidativas. Ela está no fundo da paisagem utilizada pela nossa colega Lilia Teles, que esteve hoje no local do acidente e fez lá uma reportagem para o Jornal Nacional. Observem bem. Aquela pista que a gente consegue enxergar lá no fundo é o aeroporto José Maria Córdoba, de Medellín, onde o avião da Chapecoense iria pousar. O mais impressionante é que nós estamos a mais ou menos 5 minutos de caminhada até o local do acidente. Lilia Teles estava bem próximo ao ponto onde o avião bateu. Se ele tivesse passado por esse morro, esta seria provavelmente o que o piloto talvez tivesse visto. O que sugere esse último diálogo é que ele curvou à esquerda, rumo a este sinal de rádio, rumo a tentar interceptar esta linha e, ao curvar a asa, bate no morro. O resultado depois vocês conhecem.